Estamos aqui em mais um programa Batom e Bate-Papo, com uma alegria indizível pelo tema de hoje, que eu quero anunciar para você, antes mesmo de anunciar o time que veio estar comigo nessa edição do Batom e Bate-Papo. Por que devemos multiplicar e expandir uma escola cristã? Nossa, a resposta às vezes parece ser óbvia, mas como o óbvio tem que ser dito, você não perde por esperar. Quero apresentar, em primeiro lugar, que está aqui comigo hoje de âncora, a minha companheira, educadora e também amiga e irmã em Cristo, diretora pedagógica da Escola Videira, pedagoga, escritora, psicopedagoga, Lília Ribeiro. Muito obrigada por estar conosco, Lília. Obrigada, pastora. Muito bom, alegria mesmo estar aqui com vocês, falando disso que para nós é uma paixão, né? Educação cristã, escola cristã genuína. Isso. Tem aqui também hoje, como convidada especial, também a nossa colega e companheira de ministério e de profissão, a professora mestre Mariana Caade Pio, ela que é escritora de livro didático, livro para juvenil, livro para liderança e também é preletora e membro do TDI, Teoria do Design Inteligente. Mariana, cumprimente o nosso público e já deixa um melzinho na boca deles. Ok, oi pastora, todos vocês estão em casa. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar não só de uma instituição, mas de uma verdade do reino. Amém. E você também vai hoje ter uma convidada especial aqui conosco, que é a pastora Larissa Eugênia, ela que é pastora lá na Praça da Bíblia, juntamente com o pastor André Francisco, e ela também, para que muitos aqui precisam conhecer, é responsável pela área de inclusão da Escola Videira. Temos uma sala multifuncional, a nossa aprendizagem ela já é individualizada, mas nós temos uma área só para esse aprendizado eficaz. Muito prazer em recebê-la, pastora Larissa. Prazer é todo meu. Eu sinto privilegiada e muita alegria mesmo de fazer parte da Escola Videira, que realmente essa instituição nasceu no centro do coração de Deus. É verdade. A Escola Videira, de fato, ela é a extensão da igreja. E como ela é a extensão da igreja, e tudo que é vivo cresce e se multiplica, já estou dando aqui um spoiler daquilo que será o nosso tema, né? Eu quero te falar, a Escola Videira ela é uma instituição genuinamente cristã. E ela tem sido desafiada a expandir desde que ela nasceu. E agora chegou o momento dela expandir as suas unidades. Por quê? Para alcançar mais famílias, mais estudantes que desejam e também que necessitam usufruir desse ensino por princípios bíblicos. E dessa forma, participar ativamente do desenvolvimento pleno do indivíduo dessa geração nossa. E esse desenvolvimento com a devida competência acadêmica e com um caráter cristão aprovado. Sabe, queridos, nós temos vivido como igreja um tempo diferente, um tempo muito importante na história do cristianismo. E eu estou percebendo nessa época um paradoxo, que já, inclusive, é previsto na palavra de Deus. Ao mesmo tempo que as trevas têm aumentado seus tentáculos nessa geração, querendo estender a sua influência na mente, no coração dessa turma, que é criança e juvenil hoje, a igreja também tem brilhado muito e tem alcançado vidas de todas as faixas etárias e em todas as gerações. Mas com essa mensagem que nós temos pregado nesses dias, que é o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse brilho tem avançado ainda mais. Sendo assim, queridos, enquanto uns estão ali passivos, como meros espectadores dessa deterioração de valores humanos, nós, discípulos de Cristo, estamos vivendo o oposto. Nós estamos aguardando ativamente, com fé e com muita alegria, um verdadeiro avivamento. Amém. Fome da presença, fome e desejo e sede. Por isso nós temos buscado o cumprimento da vontade de Deus para essa geração. E em meio a tudo isso que eu falei, nós estamos diante de um cenário. A educação cristã é uma ferramenta poderosa, onde que mostra a centralidade de Cristo e a sua graça salvadora. E essa escola, que eu vim anunciar para vocês que hoje está expandindo, ela tem uma educação genuinamente cristã. Hoje nós vamos falar do nosso atual momento
como escola videira, alargando fronteiras, estendendo bem a nossa tenda, alongando as nossas cordas e abrindo unidades. E para isso, eu quero aqui já falar nesse primeiro bloco o parecer de cada uma delas a respeito do nosso editorial, a respeito desse tema da expansão. Vamos começar com você, Lília. Eu concordo, pastora, que realmente seja aí um paradoxo, né? Eu gostaria de ressaltar um aspecto dentro disso aí. Aquilo que nós chamamos de escola secular, de uma escola comum, né? Que talvez devesse até ser neutra, mas sabemos que não é. Isso. Né? Por isso a escola genuinamente cristã se difere dela. Ela coloca o foco naquilo que é humano ou naquilo que o homem produz ou tem a intenção de produzir por trás. Daí entram, obviamente, nós vamos falar disso também, ideologias que são políticas, ideologias que são tendenciosas, ideologias que são do inferno, né? Propriamente Mas ela, o que a gente chama de... A escola que não é genuinamente cristã é uma escola secular, justamente porque o secularismo, ele separa, né? Ele coloca o foco naquilo que é diferente da mente de Deus, né? Então ele foca aquilo que vem da mente humana, vamos dizer assim, e apenas. Então, qual seria para mim esse paradoxo voltado para a educação? Qualquer educação hoje que é secular, ela caminha cada vez mais para o modernismo. O alvo dela é modernizar-se cada vez mais, em todos os seus âmbitos, né? Em tudo que envolve uma escola, na aula, no material, nas estratégias de conquistar esse aluno, no jeito de falar e tudo. E qual é a diferença de uma escola genuinamente cristã? Ela não abre mão de continuar ensinando sobre a mente de Deus, a respeito de como Deus vê, a respeito de princípios que Deus deixou para nós, desde a eternidade até a eternidade. Amém. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. A gente está sempre lembrando da Bíblia. Então, queria aqui também que a pastora Larissa colocasse, porque eu mencionei esse paradoxo. Uns estão esperando o anticristo, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Pastora Larissa, você concorda que a educação cristã é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para cumprir o propósito dele e a vontade dele nessa geração? Não só concordo, como testifico também no meu coração que o Senhor tem nos dado a educação para preparar a noiva de Jesus, que são Amém. as crianças, que são os alunos. Porque o nosso fundamento é Cristo. Amém. Então, tudo é por Ele, para Ele. Então, tudo que norteia a nossa essência, né? E é realmente fazer discípulos para Cristo. Que eles possam ansiar pela volta de Jesus e que os princípios e o caráter de Cristo seja moldado na vida dele desde a adolescência até o fundamento, desde a educação infantil até o Fundamental 2. Inclusive Então, até o isso que é ensino o médio, nosso, né? até o ensino médio, né? É verdade. Concordo com você plenamente. Você, querida professora Mariana, essa ferramenta é poderosa demais? E esse paradoxo, o que você tem a me dizer dele? Então, pastora, essa ferramenta ela é tão poderosa que nós podemos ver os frutos que permanecem. Então, nós não estamos falando de uma brincadeira, de uma abordagem, de uma tentativa, de um começo de uma caminhada. Nós estamos falando de uma escola que caminha em crescimento, assim como a igreja, assim como os funcionários, assim como os materiais didáticos. Nós estamos crescendo com o Senhor. Então, nós estamos afirmando que há um valor na ancestralidade. Nós já temos uma história. Não só como historiadora, mas aqui não é achismo. Estamos falando agora de realidades, porque como a pastora falou no começo, princípios de Deus que são realidade, eles podem ser percebidos no dia a dia. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de competência acadêmica, até porque senão, irmãos, nem seria história, nem seria escola. Né? Então, a gente não vai discutir aqui abordagem metodológica, currículo, avaliações, disciplina, porque é uma escola. O que nós estamos afirmando aqui é que dentro desse paradoxo, o que está reinando é o relativismo. E não só os nossos filhos, adolescentes e crianças, como nós precisamos de algo absoluto. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus, não só no dia de domingo. Nós precisamos de caminhar com a fé cristã todos os dias. E eu vou falar uma coisa para vocês, esse paradoxo não é algo de um jornal que seu filho não viu, ou de uma discussão teórica que você não participou.
está na fruta, está no lanche da escola, está no outdoor na sua ida para sua casa, está na escolha da roupa, está na música que seu filho vai ouvir no aniversário que ele vai. Como ele vai solucionar esse tanto de problema? Uma escola parceira com a família, que vai além de uma parceria simbólica, né, porque somos cristãos. É algo efetivo. É alguém que vai falar na vida do seu filho aquilo que você desejaria falar. Amém. Mas sabe por que às vezes você não falou? Porque você nem está com ele na escola. Você nem viu. Então, a maior parte do tempo dos seus filhos é dentro de uma escola, de segunda a sexta. Eu queria abrir um parênteses rápido, porque talvez você está nos ouvindo e pensa assim, o que é esse paradoxo? O que significa isso? Deixa eu te explicar de uma maneira muito simples. São lados opostos. Né? De um lado, tem pessoas que estão assistindo a vida passar de maneira passiva, enquanto as trevas estão avançando. De outro lado, tem alguém ativamente em fé, com base na obra, na graça, na cruz do Calvário, na obra consumada de Cristo, anelando a volta de Cristo. Uns estão esperando o anticristo. No lado oposto, ou seja, um paradoxo, que é a arte dos contrários, é uma dialética, entendeu? Tem gente esperando Cristo voltar. E a escola cristã está esperando Cristo voltar. E eu quero ainda continuar esse bate-papo, vou deixar à vontade aqui com vocês, essa expansão de fronteiras que a Escola Videira está vivenciando, que é fruto do nosso tema aqui hoje, né? Uma nova unidade que nós viemos anunciar para você. Ela tem a ver com a própria expansão do Reino de Deus, Lília? Claro, tem a ver com a própria expansão do Reino de Deus, até porque nós acreditamos que Deus tem um método na educação, né? Ele tem um método para a educação. E é responsabilidade nossa como igreja, como família, assumir isso, conduzir isso e fazer isso acontecer na prática. Então, é alvo nosso expandir essa educação cristã genuína que Deus tem nos dado a graça de praticar e de oferecer já com fruto, né? Fruto natural e espiritual desse trabalho. É alvo nosso que isso se expanda, que isso cresça, e isso já tem acontecido, né? Então, isso é sim expandir o reino. Essa questão que você falou, né, que Deus tem um método, eu me lembrei no começo da escola, né, alguns pais, eles me procuravam e falavam assim, mas por que uma escola cristã por princípios? Aí, uma das respostas que eu lembro que eu dava é porque tem um método cristão eficaz. Esse método faz realmente das verdades da palavra de Deus a base ali do conhecimento. Então, a gente une a sabedoria com o conhecimento de Deus, ali naquele currículo. Pastora Larissa. Com essas duas junções, Dá o quê? dá algo sobrenatural. Sabe por quê? Eu como pastora, né? Todas aqui são pedagogas. Mas o que você precisa, o mais importante na vida do seu filho hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é de uma escola que se preocupa, não só a parte acadêmica, pedagógica, mas com o espiritual. Então, ali na Escola Videira, nós não começamos nenhuma aula, nada, sem antes orar. Então, só de ter seus filhos guardados, protegidos, num lugar, num ambiente de oração, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, já era, assim, 100% escolha de uma escola genuinamente cristã. Porque o que nós falamos aqui não é uma coisa utópica. Não. É algo que nós praticamos e vivenciamos todos os dias. Então, eu creio que o Senhor quer nos dar, o Senhor tem nos dado celeiros para, de fato, nós termos uma colheita muito grande, principalmente na área da educação. Né? Nós não estamos expandindo apenas uma unidade, nós temos escola videira até em outros países. Por quê? Porque isso nasceu no centro do coração de Deus. Nós não estamos expandindo a unidade, nós estamos expandindo o reino de Deus. O que você tem a dizer sobre isso, Mariana Cardi? Então, pensando dessa forma, numa linha histórica, né? Sou historiadora. Acredito que a maioria que assiste Batom e Bate-Papo já conhece a gente, né, pastora? Mas nós estamos expandindo o reino, então nós temos também novos convertidos, novas convertidas, né? Então, a gente não se cansa de falar. Eu tenho filha, não é filho, mas eu também tenho filho já advogado e casado, né? Recém-casado. E você percebe que a formação humana, ela necessariamente tem que ser uma formação plena. Porque senão, se ela não for plena e não tocar o espírito, né, que é o que a nossa escola propõe, se, tanto faz, eu quero um lugar bom, eu quero professores bons, o resto eu resolvo aqui na minha casa, você se engana, irmão. E esse engano, ele deixa você fora desse paradoxo. Porque você não importa nem com o reino e nem fica de olho nas trevas. Você acredita que naturalmente está tudo resolvido. O que eu quero falar para você
é que detalhes da nossa vida sempre estão sendo tratados pelo Senhor. De todas as formas influenciado. Então, dentro de um ambiente que sugere expansão de raciocínio, né, criativa, de propósito, de profissões, de identidade, porque nós temos toda a transição de infância para juvenis, juvenis para adolescência. Veja bem, você está lidando com isso na sua casa. E você percebe que muitas vezes você não sabe o que fazer. E aí, acrescenta isso. O ensino, né, há várias teorias científicas. Como que a gente resolve tudo? O que nós queremos é formar, e essa é a nossa visão, nós queremos formar alunos competentes, né, que assumam aí os melhores lugares. Amém. Sejam juízes, médicos, professores, né, estejam nos altos cargos, aonde eles quiserem, aonde Amém. Deus os quiser. Amém. Mas que eles tenham um caráter de Cristo para escolher, mesmo por uma lei, decidir não fazer um aborto, decidir não usurpar uma lei, não fazer um divórcio, não se associar com os inimigos de Deus. Então, a formação plena passa pela questão que para mim é tão cara, que é da identidade. Não Verdade. perca seus filhos. Interessante que eu tenho lido, né, até anotei uma coisa aqui. Crianças na idade de descobrir a sua identidade, elas precisam muito de uma escola que facilita a formação do caráter dela. Por quê? Porque na hora que ela descobre a identidade dela, ela está formando o caráter dela. E também os valores, né? A consciência moral, a ética, tudo isso tão caro hoje na sociedade é formado lá na infância. Então, essa expansão tem tudo a ver com o crescimento e a expansão do reino de Deus. Essa expansão que nós estamos falando aqui para você é a expansão de uma unidade física da Escola Videira, né? Deus, ele tem nos honrado, ele tem nos agraciado, tem nos multiplicado e agora está nos expandindo. Por quê? Porque esses princípios que nós vivenciamos desde o começo da escola, dentro do currículo escolar, no dia a dia da instituição, família, aluno, pais, funcionários, eles deram fruto. E esse fruto, ele tem atraído o favor e a bênção de Deus para nós. E Deus nos tem confirmado e tem colocado situações e oportunidades de nós alcançarmos mais. Porque é interesse de Deus que todas as crianças recebam a salvação e sejam formados com base nessa mesma palavra que centraliza Cristo. Pastor, Não Amém? perecer, né? Posso falar? Claro. Eu estava lembrando aqui de uma situação. Quando a gente fala por que a expansão de uma escola cristã, genuinamente cristã, é a expansão do reino? Porque nós estamos formando cidadãos. Ah, Mariana, toda escola forma. Sim, toda escola forma. Mas nós estamos formando cidadãos com caráter e competência para influenciar a nação. Sabe por quê? Porque a nossa nação é muito linda e maravilhosa, mas ela não tem tido o melhor dos tempos. Ambientes de corrupção em todos os lugares, desonra a lideranças, né? Nós estamos vendo relativismo em todos os lugares. Você que é um conservador, vamos dizer assim, um cristão conservador, você sabe que muitas coisas estão em risco. E nós estamos dizendo que nós vamos levantar uma geração, sim, um menino de Jardim 2, de educação infantil, de 5º ano, de 4º ano, de 9º ano. Eles serão o futuro da nação muito rápido. Nós temos já alunos, como eu disse para você, como o meu filho, que já é um advogado. Nós temos alunos que já estão fazendo concurso para juiz, que estão entrando em temas da sociedade. Porque, senão, pastora, se ficasse só assim, olha, cidadãos cristãos, tá tudo bem, sem um propósito de um futuro imediato que intervém na história desse país. Como, Mariana? Transformando famílias. Que influencie diretamente na sociedade em cada área. Isso. Então, a expansão física é uma expansão também de oportunidades. Amém. Se antes éramos 1.000, podemos ser 1.500. Amém. Quantas famílias a mais? E também em outras regiões. Fica aí. E quantas sementes plantadas em várias instâncias da sociedade. É isso que eu queria E eu dizer. queria que a Lília falasse um pouquinho para nós agora, que essa expansão, na verdade, também é um fruto de algo que Deus está nos dando, né, Lília? Que é a nossa associação. Sim. Né? A nossa associação, ela chama AEVID, que é a Associação de Escolas Videira. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Lília. Como é que é esse projeto? Como que nasceu? Nós estamos vivenciando ela, mas eu acho que a comunidade, talvez a comunidade de Goiânia ou do Brasil ainda não saiba. Queria que você falasse um pouquinho. O nosso alvo é exatamente oportunizar a preciosidade desse ensino que nós estamos colocando aqui para outras famílias,
para outras cidades, para outros educadores que talvez estejam desconectados em alguns pontos da nossa nação. Exatamente. E através de uma instituição que seja acompanhado por uma associação com essa visão, com um direcionamento específico de como aplicar uma educação com qualidade, com competência, com princípios vivos, né, da palavra de Deus, o que a gente quer é que isso chegue a outros. Por isso precisa multiplicar-se. Então, é uma associação de escolas, na verdade, nós já temos escolas associadas, outras estão se associando e juntos nós temos feito com que essa estratégia, com que essa visão, missão, valor seja multiplicada e chegue a outros, chegue a outras casas, a outras famílias, a outras crianças, a outros estudantes que vão se tornar esses profissionais atuantes no mercado e conscientes no seu futuro de qual missão ele tem nesse reino. E de quais valores realmente são valores, realmente têm valor nesse reino. E é interessante, quando você falou de missão, me lembrei, né? Nós estamos com um projeto que é de licenciar novas escolas e futuramente oportunizar escolas por franquia, né? Com toda essa cobertura espiritual, todo esse know-how, essa expertise sendo compartilhada com outros. E a missão, em primeiro lugar, dessa associação nossa é estar entre as maiores e melhores escolas cristãs, reconhecidas por Deus, pela sociedade e pelas famílias, né? Com esses valores. O que você tem a me dizer dessa notícia maravilhosa? Vocês falando aí da EVID, né? Primeiro, pela associação, tem a cobertura da igreja. Sim. Isso, assim, já... Ela está sendo gerada, nascendo da igreja e terá cobertura da Segundo, igreja. sabe o que me ocorreu? Que vai ser um campo de treinamento. Várias escolas associadas. Será um campo de treinamento genuinamente cristão para expressar Cristo. Isso vai ser poderoso. Amém. Amém. Campo de treinamento. Lília, você que tem aí, né, estado numa posição que está treinando os nossos professores, né, e gerando uma maneira de acompanhar outros à distância. Eu tenho visto, né, você se debruçar, tenho visto você se desgastar. E eu queria dizer para você, foi por uma hora como essa que você foi colocada na área da educação. Interessante que um tempo eu estava orando e eu fui ouvir histórias de cada uma de nós. Talvez cada uma de nós aqui tivemos oportunidade de estarmos em uma outra profissão, mas o Senhor nos colocou. Então, eu quero dizer para você que o propósito do Senhor, ao te levantar e te estabelecer em uma igreja local, em uma instituição cristã, está muito acima da sua vontade natural. Porque nós estávamos falando aqui muitos valores e eu comecei esse Batom e Bate-Papo falando de um paradoxo. Porque hoje a sociedade atual, ela se gaba, a sociedade atual moderna, não a sociedade atual cristã, ela se gaba por estar em busca de valores humanitários. Mas não é sobre esses valores que nós estamos nos referindo aqui. Não são valores humanitários, são valores cristãos que valorizam o ser humano como criação de Deus, como filho de Deus. E esse é o nosso alvo, ao expandir a escola cristã. Um método cristão genuíno que faz das verdades da palavra de Deus a base para todo e qualquer assunto no currículo escolar. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já falando mais sobre esse assunto. Fique conosco. A Escola Videira está crescendo. Estamos com nova unidade, um espaço exclusivo para os alunos do Ensino Fundamental 2. Seguiremos com nosso ensino de qualidade e fé, com professores capacitados e comprometidos com o desenvolvimento pleno dos estudantes, num ambiente acolhedor, seguro, com salas climatizadas e projetos como biblioteca inteligente e inglês interativo. Nós educamos com o propósito de preparar cidadãos íntegros e competentes para os desafios do futuro. Te vejo lá!
Olá, nós voltamos aqui agora no segundo bloco dessa edição do Batom e Bate-Papo. Por que devemos multiplicar e expandir uma escola cristã? Estamos aqui com convidadas nobres, quero só repetir aqui cada uma. Estou aqui com a pastora Larissa, pastora lá da Praça da Bíblia, também companheira nossa, está ali à frente da área de inclusão da Escola Videira. Estamos com a nossa diretora pedagógica e também mentora das escolas cristãs que já temos no Brasil e no exterior, a pedagoga e psicopedagoga Lília Ribeiro, e também com a professora mestre, escritora e também membro ali da TDI, Teoria do Design Inteligente. E nós estamos aqui hoje para falar da expansão que essa escola cristã genuína, que essa educação bíblica e tão eficaz, com um método que faz de cada conteúdo no currículo escolar uma visão completamente da luz do Evangelho, da Palavra de Deus, a cosmovisão cristã permeada na nossa prática educacional. No bloco anterior nós falamos sobre isso, sobre que nós temos uma boa camada da população que está ali aguardando passiva, infelizmente, a manifestação do anticristo, mas que temos nós, que somos extensão da igreja, educadores cristãos, Amém. Que estamos na outra ponta, aguardando a volta de Jesus, com fogo, com ânimo, com alegria, com vigor e com muitas ferramentas na nossa mão. Uma das ferramentas que o Senhor nos tem dado para a Igreja Videira nesses dias, nós falamos no bloco passado, é a EVID, que é a Associação de Escolas Videira. Eu falei qual que é a missão, ou melhor, a visão dessa associação. Estar entre as maiores e melhores escolas cristãs do Brasil. Lília, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a nova unidade da Escola Videira de Goiânia, que é no setor Bueno, pertinho da nossa, 2 quadras para frente, faz parte da primeira multiplicação da EVID. Porque a Escola Videira de Goiânia é a primeira escola associada. Sim. Mas essa associação está expandindo, não só a Escola Videira. Quais seriam, assim, a missão e os valores dessa associação? Para depois nós partirmos para a unidade propriamente dita. Nós falamos aqui hoje a respeito de missão e valores com relação aos nossos alunos, né? Sim. Que temos ali uma missão e valores claros e que eles aprendem isso também. Mas a nossa associação de escolas cristãs, de escolas videira, ela tem também uma missão e ela tem valores, né? Dentro dessa missão, formar cidadãos íntegros e preparados para o futuro, através de uma educação cristã de excelência, que valoriza a individualidade de cada aluno e a parceria com as famílias. E dentro desses valores, como associação, como escolas, que ela seja transformadora, acolhedora, ética em todas as relações e ensine o seu alunado a ser também fiel ao que propõe, que fala de um comprometimento com a formação educacional e cristã, fala de caráter e fala de competência, e também reputação e credibilidade, porque nós temos a graça de já sermos reconhecidos assim na nossa escola matriz, Sim. na nossa primeira unidade, né? Na nossa cidade já colhemos fruto de reputação e credibilidade, queremos estender isso na nossa associação. Amém. Então, como tudo que o Senhor nos dá cresce e se multiplica, com a Escola Videira não é diferente. Mariana Caade, eu queria que você falasse um pouquinho dessa expansão para a nossa Unidade 2, porque já é no próximo ano agora e nós estamos em tempo das famílias procurarem conhecer melhor as instituições. E você trabalha com um público muito especial, que é o público do Ensino Fundamental 2, ali do 6º ao 9º ano. Deixa eu te falar, nós oferecemos algo único para esse público. Mas quais são as suas expectativas agora que nós vamos ter uma unidade específica para esse público? Fala para o nosso ouvinte, para o nosso participante. Passa um mel na boca dele aí, Mariana. Para vocês entenderem, então, nós estamos na Escola Videira, fazendo, enquanto Fundamental 2, que são os juvenis e os adolescentes, a partir do ano que vem, 18 anos. E sempre na mesma unidade, com a educação infantil, com Fundamental 1. Só que agora, com essa expansão, nós teremos um prédio somente para Fundamental 2. Tem vagas para todas as turmas, porque há muito tempo não tinha vaga, mas nós entendemos, né? O prédio não tinha capacidade. E nós somos íntegros naquilo que a lei pede e a gente
né? Não tem como mudar isso, não vamos mudar isso. Mas agora, nesse novo prédio, nós temos as salas amplas, nós temos um espaço de convivência, nós vamos ter uma identidade e práticas ali específicas para o Fundamental 2. Então, de sexto a nono ano, você vai estar com a gente ali, é bem pertinho da unidade 1, na unidade 2, na T2 com a T59. Amém. A expectativa, pastora, é porque nós temos... às vezes os pais falam assim, isso porque já chegou até mim, mas já vou colocar já no Fundamental 2, né? O meu filho não fez educação infantil por princípios, não fez Fundamental 1 por princípios, e ele vai fazer o Fundamental 2, porque nunca é tarde. A semente, né, o semeador saiu a semear. Amém. Então, nós estamos com professores capacitados, aqueles que estamos recebendo, passando por testes e capacitações específicas. Estaremos ali, todos, o mesmo time, com alguns professores a mais que já estão sendo capacitados, para receber, como a Lilian falou no primeiro bloco, expandindo, né, dando oportunidade para mais famílias. Porque a escola, ela é uma parceira da igreja, mas também das famílias. Sim. Isso é como se fosse uma rede de proteção. Né? Total. Várias pessoas influenciando seus alunos. Tem um provérbio chinês que fala assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Nossa. Significa que os seus filhos, criança, principalmente adolescentes, estão vendo e observando e sendo influenciados. Por que não? Por professores e toda uma comunidade genuinamente cristã. Porque na nossa escola, todos são genuinamente cristãos. Você sabe, Todos. eu queria fazer um adendo sobre isso que você está falando. É muito difícil ter uma escola cristã que tem uma equipe que domina o método pelo qual nós praticamos ali. Né? Muitas vezes a gente percebe que os nossos professores, quando têm a oportunidade de ministrar algum treinamento, ou às vezes até pega alguma grade, algumas horas em outras instituições cristãs, na mesma cidade, eles são luz. Eles é que são os semeadores, eles é que dominam o método. Então, nós sentimos a necessidade de expandir, porque nós precisamos alcançar mais famílias. Mas eu quero te falar que o que está expandindo não é só o Fundamental 2. A nossa expansão está acontecendo também no nosso público interno. Nós estamos, com a unidade 1, expandindo a nossa estrutura física para atender mais e atender melhor. Nós vamos ter agora uma central de administração, por causa da AEVID e também porque nós queremos oportunizar maior espaço na unidade 1. E por falar nisso, eu queria que a pastora Larissa falasse, porque ela acompanha ali, desde a primeira infância, algumas crianças que têm algumas necessidades específicas de aprendizagem. E ela tem cada testemunho tão lindo do que tem acontecido da parte cristã, juntamente com a ciência, na hora de operar no intelecto das crianças, elas têm se desenvolvido tanto. Então, a nossa expansão, ela é física, mas ela também é na qualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua área, pastora Larissa. Isso. Então, nós temos esse olhar individualizado para todos os alunos, tanto aqueles que têm algum tipo de dificuldade em aprendizado, e esses princípios da individualidade, porque lá nós não somos uma escola que nós olhamos o todo, o número de alunos total. Não. Tem um olhar individual para cada um. Por quê? Tanto na questão pedagógica, como esse olhar também espiritual. Exatamente. Tanto é que tem duas pastoras na unidade. Por quê? Porque nós cremos que os princípios cristãos estão sendo ali aplicados no coração, na vida deles. E eu tenho um testemunho muito lindo de uma criança autista de nível 1, que normalmente ele ia lá na minha sala o recreio, na hora do recreio. E quando eu fui, tive o privilégio de fazer parte da Escola Videira, eu levei o óleo da unção, uma Bíblia e vários livros do Amado Coração. Por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus é uma arma poderosa. E ele não conseguia ficar na hora do recreio devido à insensibilidade auditiva. E eu falei para ele, trouxe o livro, apresentei e falei, vamos fazer um trato com a pastora? Você vai ler esse livro, cada dia uma página. E no final do livro você vai falar para mim o que mudou na sua vida. Porque o meu intuito era que ele socializasse com os outros alunos, na hora do recreio também. E ele leu o livro e era tão
vendo ele assim, o prazer dele É lendo. tão nítido, Tão né? nítido. E um dia ele começou a rir. Eu falei, por que você começou a rir? Ele falou, porque Deus fez o sapatinho dele vermelho também. E eu vendo assim que ele estava recebendo a palavra. De repente, ele terminou de ler o livro, no outro dia ele não apareceu na minha sala. Falei, o que aconteceu? Falei, certo, hoje ele não veio. Esperei uns 2, 3 dias. Quando eu vejo, está ele lá no recreio, socializando com outros alunos. Participando de toda a Participando vida de todas escolar. as atividades. Já tem mais de ano que eu estou lá. Nunca mais ele foi ali para a sala esperar. Falei, isso, sabe o que é? Não tem nada a ver com a gente. É poder de Deus. O que manifestou na vida dele foi o poder de Deus. Então, a palavra é poderosa. Então, eu creio que esse olhar individualizado com cada aluno, nós realmente praticamos e vivenciamos isso na vida da Escola Videira. Toda a escritura é inspirada por Deus, Isso. é útil para Para o o ensino ensino. e para a educação. É verdade. Lília, ainda nessa expansão, você sabe que nós estamos expandindo até nos diferenciais, né? Sim. Eu queria que você mencionasse alguns diferenciais também que nós vamos ter na educação infantil e também no ensino fundamental 1. A gente está sempre inovando. Não que nós estejamos colocando esses diferenciais como algo essencial. Não. A nossa essência sempre foi resguardada, que é o ensino cristão genuíno, puro, e uma equipe alinhada com esse método e preparada para aplicá-lo. Mas também nós vamos ter alguns diferenciais para atrair e para melhor atender o nosso aluno das outras fases. Sim, nossa, nós costumamos dizer que a nossa essência é ensinar, acho que até a pastora Valéria que gosta muito dessa expressão, é fazer um arroz com feijão bem feito. A nossa essência como escola, a nossa identidade acadêmica é ensinar bem as disciplinas e os conteúdos curriculares essenciais. Isso é o principal quando você vai escolher qualquer escola. Sim. Tudo que tem de extra é muito bem-vindo. Sim. Mas não faz parte da essência, é isso que ela quis dizer. Isso. Mas quando vem, a gente se alegra muito. E nós estamos felizes com isso, porque não estamos expandindo somente a nossa unidade. Estamos expandindo também os nossos espaços extra-classe com esse crescimento. Além de novas vagas, espaços extra-classe, que nos traz oportunidade para ter atividades que enriqueçam, né, ali essa essência que nós já fazemos tão bem feito. Então, por exemplo, nessa unidade nova de Fundamental 2, além de um espaço específico para essa faixa etária, nós temos projetos ricos, projetos interessantes com relação à leitura, a uma biblioteca inteligente, interativa, que a gente possa explorar ainda mais, por exemplo, o nosso projeto Ler, que nos dá frutos muito bons acadêmicos, né? Exatamente. Nos nossos alunos aí que vão para ensino médio, para fazer Enem, para discursar, para fazer redação. Isso faz parte de toda uma vida acadêmica de leitura. Sim. Então, nós queremos enriquecer isso, né? Eu quero até abrir um parêntese, que eu estava conversando com uma mãe, a Tâmara, e ela falando que a Anne prestou, uma aluna nossa do 9º ano, prestou o Enem. E que ela foi corrigir quando foi a primeira semana do Enem, que teve as humanas. Sim. Ela ficou impressionada de ver a construção, o enriquecimento que a aluna teve na parte das humanas e um vocabulário rico e o tema da redação e como ela escreveu bem é fruto do projeto Ler. Sim. Então eu quero aproveitar e parabenizar você que é mãe, que é aluno e que é educadora da Escola Videira por ter aplicado o projeto Ler tão bem. Desculpa, é porque eu não aguentei. A forma como ela abordou a temática. Não, eu isso fiquei impressionante. Eu vejo é isso fruto do projeto Ler. Eu vejo isso na vida das minhas filhas também, Sim, pastora. sim. Né? Que já foram aí para ensino médio, já concluíram, que estão nessa fase aí, digamos, profissional. Né? Sim. Eles sabem desenvolver um raciocínio, eles sabem defender uma temática dentro daquilo que é exigido. Sem muitas vezes entrar em polêmicas quando naquele momento não é o Sim. caso. Isso daí é mas quase uma sabedoria. sem perder Claro, a não sua é. verdade. É a adultos que não sabedoria. têm Né? Eles têm ali dentro essa essência para falar de qualquer assunto. Isso realmente é muito gratificante. E é natural, Ver, né? ver a forma com que eles vão, com que eles é tomam espontâneo. voo. É espontâneo. Eles tomam voo de uma É. forma, eles fazem muito melhor que nós. Eu costumo falar para eles arrasam, né? Arrasam. E arrasam mesmo. Então, além de um espaço de leitura, ainda mais
rico para isso. Nós temos projetos para essa segunda unidade, essa faixa etária de ensino fundamental 2, ali sexto a nono ano. Por exemplo, dentro da linha das biológicas, Sim. né? Eles precisam explorar e fazer experiências, às vezes, dentro da área de ciências, biológica e física, que um espaço extra vai contribuir extremamente para isso, né? Algo também que nós já temos vivenciado e que vamos aprofundar de uma forma ainda mais rica agora, é a nossa forma de trabalhar o inglês de uma maneira interativa, interessante e até com uma sala específica para isso, né? Dentro da unidade 1, por exemplo, nós vamos ampliar ali de aula própria para isso e também favorecer os meninos da educação infantil com um espaço a mais para brincar, né? Isso. Tanto brinquedoteca, inclusive uma nova brinquedoteca, né? Porque já tínhamos, sim, uma nova. E também um espaço de playground ali novo e diferenciado para eles. Então, isso assim, são só alguns exemplos. Mas né? é tão importante porque a gente aplica tanto as novas tecnologias para a sala de aula. Nós já temos o hábito de trabalhar as metodologias ativas. Nós já trabalhamos a gamificação. Mas agora, com esse espaço próprio, parece que vai dar um novo brilho, uma nova cor. Então, eu acredito que também os nossos próprios alunos do Fundamental 1, que vão agora migrar, boa parte deles, para o novo espaço onde estava acontecendo o Fundamental 2, com salas mais modernas, com salas mais tecnológicas e completamente voltadas para desenvolver o engajamento e autonomia ainda antes de ir para o ensino fundamental 2, né, pastora Larissa? Não é muito importante que o estudante, ele sinta-se totalmente comprometido com o seu próprio desenvolvimento? Como você encara isso numa escola cristã? Eu creio, né? Essa nova unidade, eu acho que vai forjar neles também uma nova identidade. Amém. Sabe? Com a cara deles, né? Com a forma de... Porque hoje, né, nós estamos em uma unidade, né? Nós estamos desde o ensino, educação infantil, fundamental 2. Sim. Mas eu creio, né, que isso é até espiritual. Né? Porque essa nova unidade, essa nova expansão... Eu acho que é confirmação daquilo que nós já estamos pregando. Sim. E nós já estamos atuando. Então, vai ser algo mesmo para selar, né? Para depois vir o ensino médio, porque o Senhor vai nos dando, né? Aleluia. Lugares altos. Ou o pé na água e o Senhor vai nos dar. Porque nós acreditamos que a educação que não é plena, ela não é completa, sabe? Nesse crescimento do ser humano natural, existem escolhas. Existem valores, existe a questão da identidade que a pastora falou. E se a educação não é plena, ela não alcança isso. Então, nós podemos ter pessoas que podiam ir tão longe, ser tão mais, né? Acreditar em tantas coisas que ficam frustradas dentro de uma educação que volta apenas para o humanismo. É claro que o Senhor ama o homem e a beleza da humanidade, mas o humanismo é quando tira Deus de parte de todas as principais decisões. Né? Por exemplo, os Estados Unidos acabou de entrar nessa contramão, porque o novo presidente acabou de dizer que vai voltar a Bíblia para as escolas. Porque a Bíblia não é só, agora falando como historiadora, ela não é só um livro, ela não é só a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas ela também tem a interferência em todas as áreas. A Bíblia é fonte do ser humano. histórica. Ela é psicológica, ela é fontes históricas, ela fala de guerras, fala de verdades, fala de detalhes geográficos e de transformação do espaço, de estrutura social e de valores judaico-cristãos que são reais, que são cientificamente comprovados. Então, resumindo para você, nós precisamos de colocar o nosso aluno em contato com a palavra de Deus. Amém. Inclusive na escola. Inclusive quando está estudando geografia, história, português. O raciocinar por princípios. Fazer aquilo que Deus faz. Eu quero até que a Lili comenta rapidinho aqui. Você também pode complementar, porque você está inserida no miolo desse projeto. Nós não estamos expandindo só a unidade física, nós não estamos expandindo só na associação, nós estamos expandindo na produção de material específico no nosso método. Isso é favor Quais de são Deus. as novidades, hein, Lília? A gente já produz um material próprio há um tempo. Isso. Por quê? Para uma escola genuinamente cristã,
tem ficado e ficará cada vez mais difícil ter livros didáticos, paradidáticos e literários apropriados para adotar para o nosso aluno, para o nosso público. Exato. Então, já há alguns anos, toda a nossa educação infantil e agora também o primeiro ano alfabetização, nós já temos um material próprio de todas as disciplinas. Ele é interdisciplinar, ele é contextualizado, ele tem ali tudo que o nosso aluno precisa para cada faixa etária. E vem sendo aprimorado. Mas a gente precisava expandir isso, em algum momento a gente já sabia que isso aconteceria, né? Então, agora, esse ano, a gente tem o privilégio de ter também um material próprio para o ensino da história, da geografia e do inglês, né? Dentro ali da fase de Fundamental 1. Então, isso realmente é um motivo para nós de muita gratidão, é uma conquista acadêmica relevante, isso não é simples, e graças a Deus nós temos uma equipe tanto para escrever quanto para aplicar. É verdade. Eu acho que isso é uma bênção, acho que isso é quase que inédito a nível de Goiânia. E eu queria agora aproveitar e agradecer de antemão essa equipe que está aqui, agradecer você, relembrando que a sua participação é tão importante para nós, né? A cada semana que você está conosco, que você interage, que você participa, que você compartilha essas verdades tão caras para o reino de Deus, e pedir que cada uma das minhas convidadas deixasse uma mensagem final com respeito a esse tema e já concluindo aqui esse bloco. Por que devemos multiplicar e expandir uma escola cristã, pastora Larissa? Eu ainda quero acrescentar uma pergunta. Sim. Que Deus falou comigo. Por que eu devo colocar meu filho na escola videira? Sabe o que o Senhor falou comigo? Sim. Lá em 1 Coríntios 2,15. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância, que sobe até Deus, é reconhecido pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma, cheiro de vida. Na versão, a mensagem. Você deve colocar seu filho na escola videira, porque ele vai exalar o bom perfume de Cristo pelas nações. Amém. Amém. Mariana Cade. Então, Provérbio 2,6 diz que o Senhor nos dá a sabedoria e o entendimento. Não basta aprender, tem que aprender a partir da lente do Senhor, a partir da cosmovisão cristã. Porque o seu filho não precisa ser um cristão e só na fase adulta explorar outras coisas, modificar uma visão, né? Descortinar uma ciência e um ensino que foi, de uma forma errada, passada para ele. Ele pode começar agora. Nós não precisamos, pastor, viver uma desconstrução. Se a gente pode viver uma construção, entende? Amém. Diretora Lília? Eu quero finalizar ressaltando aquilo que esse ano nós temos enfatizado e celebrado, que é a respeito de transmitir e repassar um legado. Nós estamos repassando como educadores, como famílias, um legado aos nossos filhos, aos nossos estudantes, né? Um legado que vem aí, é um legado bíblico, que vem de um Deus de muitas gerações, é um legado da nossa igreja, que está agora completando 25 anos, e que tem transmitido esse legado, e que tem uma visão a respeito de como a igreja deve sim cuidar e propiciar uma educação de qualidade, genuinamente cristã para os seus filhos, e é um legado também como escola. Amém. Nós temos visto fruto disso, e eu quero estimular você como família, assim como a Mariana disse, não permita que outras influências ou dúvidas a respeito, às vezes até da qualidade acadêmica de uma escola cristã, faça com que coisas tão preciosas, valores tão preciosos sejam desconstruídos na vida do seu filho. Assim como uma família é muito bem-vinda, ainda assim, numa fase já quase final da vida dele para estudar conosco, as que estão também devem zelar por aquele pensamento que às vezes vem, que é o seguinte: será que numa fase final não é melhor eu levar para um outro colégio que tem, às vezes, uma pegada diferente? Tudo isso são oportunidades e escolhas que nós, como família, temos. E nós não podemos esquecer isso. Existe um legado a ser passado. Fizemos há pouco um espetáculo lindo de ação de graças na nossa escola. E foi notório isso, né? Esse legado. Amém. Como eles realmente expressam uma convicção dessa fé. Amém. Sabe, queridos, nós estamos aqui para celebrar.
Essa expansão que tem vindo com muita alegria, ela é fruto de princípios que geraram realidade. Realidade essa que produziram muitos resultados. Então, por que devemos multiplicar e expandir uma escola cristã? Para fazer a verdade de Deus conhecida no meio dos povos. Deus abençoe você. Estaremos aqui na semana que vem, em nome de Jesus. Até lá.